Agora segue-se o professor Rogério Rocamar, que nos vai falar sobre combater a pobreza ou combater as desigualdades. E é um bom tema. Bom, boa tarde a todas e a todos. Três questões prévias. A primeira para saudar esta apresentação da EAPN sobre os Conselhos Locais de Cidadãos. Eu já tive a oportunidade de participar no de Castelo Branco, onde estou também envolvido em trabalho mais local, com as comunidades ciganas, nomeadamente, e, portanto, tive, de facto, esse privilégio de ter estado numa reunião do Conselho Local de Cidadãos de Castelo Branco e, portanto, saber ao vivo como é que isso, de facto, funciona. Enfim, haverá, com certeza, diferenças nas várias localidades, obviamente, mas, pelo menos, e felicito-vos por este trabalho, de facto, e pela conclusão que tiraram agora. De facto, a participação não é igual para toda a gente, demora tempo e cada pessoa tem o seu tempo. Foi muito, muito bem dito nesta parte final. A segunda nota para também aqui me juntar à homenagem ao professor Jorge Estivil, que em boa hora o professor Casimiro resolveu ligar a este seminário. De facto, ele está num momento difícil do ponto de vista da saúde, infelizmente provavelmente terminal, e portanto não sei se não será mesmo o último seminário em que o professor Jorge participa, e portanto acho que ele merece esta homenagem. De facto a vida dele foi um contributo excepcional, fantástico para várias coisas, e nomeadamente para esta que falamos aqui, a questão da pobreza e das desigualdades e da exclusão social. A terceira nota para dizer que a minha intervenção não vai correr muito bem, porque estava previsto ela assentar na minha colega Cristel, uma antiga aluna minha, que está agora a colaborar comigo em várias coisas, e nomeadamente eu confiei-lhe a preparação do PowerPoint e portanto, estar aqui, eu estava aqui a apoiá-la e estar aqui a fazer a comunicação. Acontece, ela não chegou até agora, eu há bocadinho tentei ligar-lhe e uma vizinha dela disse que ela caiu nas escadas e teve que ir para o hospital. E sem enviar o PowerPoint, portanto, eu não tenho PowerPoint para apresentar e não tenho os dados que ela tinha preparado dos pontos dela, portanto, vou improvisar uma apresentação. Pour expliquer à nos amis français, bon, j'avais une collègue pour présenter cette communication avec moi, mais elle est tombée dans les escaliers. Je l'ai su il y a 15 minutes. Et donc, elle n'est pas pu venir. Elle est à l'hôpital. Et c'est elle qui avait préparé le PowerPoint. Et donc, je n'ai pas de PowerPoint pour présenter. Je m'excuse parce que, comme on allait parler en portugais, et avec le PowerPoint, pour vous, ce serait plus facile. Mais j'essaierai de quand même ajouter quelques phrases em français. Portanto, vou improvisar. Tenho aqui as notas alguns contributos que eu tinha dado para a apresentação, mas de facto a parte mais central, nomeadamente a apresentação de dados com gráficos, com estatísticas, não os tenho. Peço uma desculpa, mas sim. Até é bom de vez em quando. Sabe que quem me conhece, está ali a Cristiana, que foi a minha aluna, eu nunca, ou quase nunca, uso PowerPoints nas minhas aulas. É por causa destas coisas. Normalmente eu faço os meus PowerPoints no momento, num quadro. Casimiro, não tens aí um quadro para eu utilizar agora aqui? Estou a brincar, né? Não. Por acaso até há um quadro. Por acaso até há. Ah, sim, senhor. Pronto, mas eu vou para... Ora bem, nós tínhamos pensado fazer uma apresentação em 7 pontos com os seguintes objetivos. Por um lado, dar alguns contributos para os conceitos que temos estado aqui a falar: pobreza, exclusão social, desigualdades. Tem havido ao longo do tempo várias reflexões sobre estes conceitos e eles não são consensuais, portanto há diferentes perspectivas. Segundo objetivo, tentar contextualizar a situação atual em que estas questões vão ocorrendo. É uma situação particularmente preocupante, para não dizer outra coisa, e portanto lembrar porque é que nas últimas décadas, nos últimos cerca de 40, 50 anos, as desigualdades têm aumentado extraordinariamente, ao contrário do que aconteceu
no pós-guerra, e surgiram novos fatores e novas expressões de pobreza e exclusão social. Era um segundo objetivo desta reflexão. Depois, o terceiro objetivo é o tal que não vai ser cumprido, que era apresentar alguns indicadores da situação atual nas áreas, no mundo em geral e em Portugal. Obrigado. Pronto, vou dizer aqui algumas coisas, mas não posso apresentar dados porque não sei de cor. Eles estavam em gráficos, estavam em fotografias e, portanto, não os tenho aqui comigo, peço imensa desculpa. Depois, quarto objetivo, refletir sobre o papel das políticas públicas no combate a estas situações, mas também o papel da comunidade, na linha da questão que eu coloquei há bocadinho, e vou explicar porque é que o regresso da comunidade redefine o que é a ação pública. A ação pública passa a ter outros limites e outros fatores de definição, digamos assim. E depois, aquilo que eu gosto mais de fazer, que é apresentar alguns exemplos de respostas locais de combate à pobreza e à exclusão social, não tanto às desigualdades, porque é mais difícil, a partir de experiências que eu tenho acompanhado. E tenho o privilégio, a sorte de acompanhar muitas experiências em Portugal e noutros países. Há uma semana que vim de São Tomé, onde estive a acompanhar a criação de 3 grupos comunitários lá. E, portanto, nesse contexto, há, de facto, experiências muito interessantes de combate à pobreza. São locais, são focadas naquelas comunidades, mas desempenham o seu papel a esse nível e é importante também que sejam valorizadas. Tendo em conta isto, nós tínhamos 7 pontos, tínhamos 6 pontos para além desta introdução. Um que era pobreza, exclusão social e psicossocial, desigualdades, conceitos e contexto. Outro que é um terceiro ponto, alguns dados de caracterização ao nível global. Pronto, vou dizer aqui alguma coisa, mas não vou apresentar dados. Um quarto, que era o caso português, idem. Um quinto, que era uma abordagem em termos de políticas públicas, sobre este vou dizer mais alguma coisa. Um sexto, que são os tais exemplos de respostas locais. E um sétimo, algumas reflexões finais. Pronto. Portanto, fui tomando aqui algumas notas, tinha dado alguns contributos e é com base neles que vou fazer esta apresentação. C'est pas si vous avez compris l'essentiel de ce que j'ai dit, mes amis francophones, à peu près, ouais. Portanto, não vou perder muito tempo com o primeiro ponto, já houve aqui muitas intervenções que procuraram, com grande qualidade, refletir sobre os conceitos, portanto não vou aqui, só assinalava 3 ou 4 notas. Primeiro, vale a pena, apesar de tudo, revisitar a chamada teoria da pauperização de Marx, no quadro do que ele refletia sobre a lei da acumulação capitalista no Capital, livro 1, capítulo 23º, para quem quiser voltar a algumas das reflexões históricas interessantes sobre esta matéria. Não estou a dizer que o Marx tinha toda a razão, mas ele já falava a propósito da lei geral da acumulação capitalista, é assim que se chama o capítulo, desta questão da pauperização e vale a pena. Depois dizer que durante muito tempo o tema da pobreza não foi um tema central nas ciências sociais. A doutora Joaquina Madeira ontem dizia que não se falava de pobreza, falava-se de pobres, porque de facto a pobreza era vista essencialmente como um tema monetário ou de rendimentos, essencialmente de natureza individual. Os pobres eram culpados de serem pobres, porque normalmente eram preguiçosos, não aproveitavam as oportunidades. E, sobretudo, era resolúvel com o crescimento económico. Essa é que era a grande nota conclusiva e com o normal funcionamento do mercado. Portanto, esta era a crença que havia e que há ainda em grande parte. De certa maneira, contra esta lógica dominante, vale a pena referir aqui a perspectiva pioneira de Rowntree, que em 1901, por exemplo, escreveu um livro interessante sobre Poverty, a Study of Town Life, sobre a pobreza na Inglaterra. E, de certa maneira, foi um pioneiro nesta matéria, vale a pena revisitá-lo por isso. A partir dos meados dos anos 70, 80, houve uma viragem importante. E essa viragem tem a ver com a União Europeia. Mas tem a ver com alguns autores em particular. Eu citava aqui 2 que me influenciaram particularmente, bem como pessoas com quem eu lidei de perto e com os quais aprendi muito sobre pobreza.
o caso de Manuela Silva e de Alfredo Bruta Costa, que já foram aqui referidos e que vale a pena também, penso eu, sublinhar pela importância que tiveram na descoberta, ou melhor, na análise das questões da pobreza. É muito interessante, num estudo que eu fiz para o OIT em 2003, sobre estes temas, sobre o programa de luta contra a pobreza, até essa altura, estamos a falar dos anos 80 aqui neste caso, não havia praticamente estudos sobre pobreza em Portugal. E a partir de meados dos anos 80, os estudos dispararam. Pronto, Alfredo Bruta Costa e Manuela Silva foram dos primeiros, depois surgiram muitos outros colegas universitários e académicos e outros a fazerem estudos, e portanto, de repente, nós temos no final dos anos 80, princípios dos anos 90, dezenas de estudos e depois centenas sobre a pobreza em Portugal. Há de facto aqui uma viragem muito importante. Há dois autores que tiveram muita importância desse ponto de vista e que eu gostava de citar porque foram dos que mais me influenciaram. Um foi o Peter Townsend, que escreveu, por exemplo, The Concept of Poverty, Working Papers on Methods of Investigation and Lifestyles of the Poor in Different Countries. Portanto, o conceito de pobreza, estudos sobre métodos de investigação e estilos de vida dos pobres em diferentes países, em 1971. Depois um outro estudo interessante, em 79, Poverty in the United Kingdom, também do Peter Townsend. E depois outro em 1993, The International Analysis of Poverty, uma análise internacional da pobreza. Mas vale a pena citar um outro autor de referência, Anthony Atkinson, também muito importante nesta, por exemplo, The Economics of Inequality, portanto já falando nessa altura de desigualdade, 1983. Ou então, mais tarde, Top Incomes, A Global Perspective, 2010, com o Thomas Piketty. Já vou falar a seguir do Piketty, porque acho que é um autor muito importante que nós devemos ter em conta. E mais recentemente, o Atkinson, em 2018, Atkinson já faleceu, em 2018, publicou um livro muito interessante que é Inequality, What Can Be Done? O que é que pode ser feito? E em 2019, Measuring Poverty Around the World, medindo a pobreza no mundo. Mas eu quero referir aqui muito particularmente, e também aqui lembrando o papel que teve a doutora Joaquina Madeira, os programas europeus de luta contra a pobreza. O primeiro, 75-80, o segundo, 85-89 e o terceiro, 89-94, que foram fundamentais na mudança da abordagem do que é a pobreza, nomeadamente trazendo o conceito que a pobreza é o não acesso a recursos fundamentais de vida digna e não apenas uma privação. Esta questão é muito importante. A privação é um resultado, mas não é a situação fundamental. Tem a ver com recursos. Pois uma visão multidimensional, abrangendo questões como a educação, a saúde, a cultura, o ambiente, depois mais tarde, etc., a habitação, e não apenas económica. Portanto, a deseconomização do conceito de pobreza. Muito importante. Eu sou economista de formação e devo dizer que sofri muitos anos este peso do economicismo, mas sempre me quis afirmar como economista, não economicista, e, portanto, esta questão da multidimensionalidade foi algo que me deixou muito, muito contente por ser economista, finalmente. E depois o facto da pobreza ser um problema da sociedade e não um problema individual. E, portanto, com causas e fatores estruturais e não resultante de culpas individuais, podendo, obviamente, haver situações individuais que merecem atenção particular, como é evidente. Mas mais importante do que isso, exigindo respostas integradas, que obviamente implicam trabalho em parceria e, como aqui foi dito e muito bem, participativas, ou seja, não para os pobres, mas com os pobres. E, portanto, trazendo-os para a mesa da discussão, da reflexão e, sobretudo, das ações e das soluções. E isto é fundamental e foi um ponto de viragem importante dos programas europeus de luta contra a pobreza. E, adicionalmente, respostas de proximidade e não respostas genéricas de crescimento económico. Este ponto das respostas de proximidade é muito importante porque significa que uma parte importante da luta contra a pobreza, não todo, mas uma parte, passa por respostas adequadas a cada contexto.
e envolvendo os protagonistas locais. Nomeadamente associando, e os programas europeus também fizeram isso, a luta contra a pobreza ao desenvolvimento local. Mais tarde surge, nos anos 90, o conceito de exclusão social. Não sei se muita gente sabe que o conceito de exclusão social começou por surgir por conveniência política. Daquilo que me contaram, eu não estava lá, mas o meu colega Zé Manuel Henriques, que estava lá, contou-me. O conceito de exclusão social surgiu porque os alemães não queriam ter pobreza. Achavam que era um país sem pobreza, mas queriam ter os apoios que o Programa de Luta contra a Pobreza atribuía. E, portanto, inventaram o conceito de exclusão social por conveniência política, porque tinham lá uns tipos, que eram os turcos, que a quem eles pagavam para trabalhar e, portanto, tinham rendimentos, só que eram turcos e, portanto, tinham uma cultura diferente, eram excluídos e, portanto, precisavam de apoio também. Na verdade, o conceito de exclusão social depois acabou por se tornar um conceito próprio, refletido, fundamentado, e há contributos importantes, nomeadamente de língua francesa. Cito aqui o Robert Castel, com o conceito de desafiliação, nomeadamente com o livro de 95, Les Métamorphoses, la question sociale. Martine Chiberras, eu sei que os franceses não gostam muito da Martine, mas eu achei-lhe muita piada, com Les théories de l'exclusion, de 94, e ainda Serge Pogan, por exemplo, com La disqualification sociale, Essai sur la nouvelle pauvreté, 2009, ou Le lien social, 2018, ou ainda L'attachement social, forme et fondement de la solidarité humaine, 2023. E o conceito de exclusão social, como o professor Alfredo Bruta Costa também muito bem explicou, está intimamente ligado à pobreza, mas é um conceito diferente. Chama a atenção para coisas diferentes. E desse ponto de vista, por exemplo, dou-vos alguns exemplos, a pobreza em meio rural, tradicionalmente, era menos excludente que a pobreza em meio urbano. Ou, por exemplo, a pobreza em certo tipo de culturas acentua mais a exclusão social do que noutras. Ou, por exemplo, pode haver pobreza sem exclusão social de proximidade. Eu dou-vos um exemplo. Eu comecei a ir a Cabo Verde há muitos anos e Cabo Verde tinha pobreza, mas não tinha exclusão social de proximidade. A exclusão social face à sociedade global, sem dúvida, mas não na proximidade. Havia uma relação muito forte, uma coesão social. Com o caminho que Cabo Verde percorreu para o chamado desenvolvimento, e hoje Cabo Verde é um país de médio desenvolvimento, com o surgimento, por exemplo, de propriedades de condomínios fechados na cidade da Praia, acentuou-se a exclusão social que não existia e isso agravou as relações entre as pessoas, apesar da pobreza ter diminuído. Daí a importância do conceito de exclusão social continuar a ser considerado e não o confundir com pobreza. Mais recentemente surgiu um outro conceito que eu ainda não trabalhei suficientemente, a não ser na prática, nomeadamente com a equipa do professor Daniel Sampaio, da equipa de Psiquiatria do Hospital Santa Maria, que é a exclusão psicossocial. Ou seja, a exclusão que é resultante, é uma forma de exclusão social, mas que é resultante de situações de doença mental, mas sobretudo de perturbações mentais, ainda que provisórias e que não se tornam em doença mental. Esta distinção é importante, eu aprendia com a equipa do professor Daniel Sampaio, e hoje, nos bairros onde eu ando, existem muitas situações destas em jovens, por causa da toxicodependência, do alcoolismo e de outras. É uma forma de exclusão que precisa ser trabalhada por si própria, portanto, gostaria de sublinhar. Nos últimos anos, sobretudo nos últimos 50 anos, as desigualdades agravaram-se enormemente. Nós tínhamos aqui dados para vos apresentar. Eu tenho pena, porque conheço os dados, tenho lido sobre eles, mas não os sei de cor. Mas vale a pena consultarem os relatórios da Oxfam, por exemplo. Estão disponíveis na internet. E mostram, por exemplo, que nas situações recentes de crise, eu falo de três, a crise financeira de 2008-2013, a crise pandémica 2020-2021 e a crise político-militar da guerra da Ucrânia de 2022 para cá. Em qualquer destas crises,
os aumentos da desigualdade foram tremendos. Os mais pobres ficaram muito mais pobres devido às situações de falta de recursos, de despedimentos, de precariedade do emprego. E os milionários ficaram muito mais ultramilionários. Nós estamos à beira de ter, pela primeira vez, trilionários. Nós nem temos bem ideia do que é, em termos de... E, portanto, os dados da OCDE, que eu já vou aqui um bocadinho referir, a fonte, os da Oxfam e os do Thomas Piketty, para o pronunciar à francesa, porque ele é francês, mostram claramente o extraordinário agravamento das desigualdades nos últimos 50 anos. Como efeito, sobretudo, duas coisas. Da globalização, isso está muito bem demonstrado, quer nos relatórios da Oxfam, quer nos relatórios, nos estudos e nas bases de dados do Thomas Piketty e da OCDE, quer das medidas neoliberais que têm assolado o mundo desde os anos 80 para cá. Quer na primeira ofensiva dos anos 80, quer na segunda ofensiva já do século XXI, da segunda década do século XXI, nomeadamente com a Troika. E, portanto, há uma clara relação causal entre a globalização financeira e medidas neoliberais e o aumento das desigualdades com agravamento da pobreza. Uma relação clara, que estatisticamente se prova, entre aumento das desigualdades e agravamento da pobreza. Mas temos que falar dos diferentes tipos de desigualdades. Desigualdades têm a ver com partilha de recursos. Basicamente é isso. Com partilha equitativa ou não equitativa de recursos. E recursos são rendimentos, é verdade. Mas também são outros rendimentos. Como, por exemplo, e o Piketty tem insistido muito nisso, património. E tem medidas para isso que eu vou falar daqui a bocadinho. Mas também recursos de poder. As desigualdades são também desigualdades de poder. E são também desigualdades de contextos ambientais e de condições climáticas, que também são desiguais conforme as zonas do mundo onde nós estamos. Vale a pena darem uma vista de olhos às abordagens que são feitas por autores como Branko Milanovic. Ele tem um primeiro trabalho sobre as desigualdades nos países, ex-países socialistas, que se chama Explaining the Increase in Inequality During the Transition, 1998. Portanto, explicando os aumentos da desigualdade na transição do socialismo para o capitalismo, no fundo o que ele quer dizer. Tem outro trabalho mais recente, de 2016, que é Global Inequality, a New Approach for the Age of Globalization, portanto, a desigualdade global na idade da globalização. Tem um livro muito mais recente, que é Capitalism Alone, e depois, 2023, Visions of Inequality, Branko Milanovic. E depois, o tão citado Thomas Piketty, que tem vários livros interessantes sobre esta matéria. Tem o Capital do 21º século, alguns destes livros já estão traduzidos em português. A primeira edição é de 2013. Tem L'économie des inégalités, 2015. Capital e Ideologia, 2019. Une brève histoire de l'égalité, uma breve história da igualdade, 2021. E o livro mais recente dele, que é um conjunto de crónicas publicadas no Le Monde, que eu aconselho vivamente, porque lê-se bem, é pequenino, tem crónicas, que é Vers le socialisme écologique, já tem tradução portuguesa, para um socialismo ecológico, onde ele defende, onde ele analisa de uma forma muito interessante, que neste momento há três correntes em confronto. O nacionalismo, que tem a ver com a extrema-direita, o liberalismo, tem a ver com o predomínio do mercado, e portanto o neoliberalismo, e o que ele chama o socialismo ecológico, tem a ver com a necessidade de conjugar a luta contra as desigualdades com a luta pela justiça climática. Vou voltar a este ponto. Nos últimos anos começou-se a falar também de novas formas de pobreza. Pobreza energética, pobreza ambiental, pobreza climática e outras. É interessante porque, por um lado, assinalam aspectos específicos da pobreza, mas corre-se o risco de fragmentar aquilo que é, de facto, na verdade, um processo integrado. E, portanto,
Sim, mas não devemos exagerar nesta fragmentação da pobreza, porque senão damos visões compartimentadas. Ora bem, agora a seguir vinham aqui alguns dados, os tais que eu não vos posso apresentar aqui. Mas algumas conclusões posso referir. Por exemplo, a relação entre desigualdade e pobreza vai para além do conceptual, é empiricamente robusta. Quando analisamos, por exemplo, a relação entre índice de Gini, que é um índice da desigualdade de rendimentos, que é apenas uma parte das desigualdades, é preciso sublinhar, e a taxa de pobreza relativa a uma taxa de correlação forte, de 0,87, o que significa que estatisticamente há uma relação muito forte entre desigualdade e pobreza. Isto analisando vários países, como é evidente. A cada ponto percentual do índice de Gini mais elevado, associa-se um aumento de 0,6 pontos percentuais na pobreza. E, portanto, há aqui uma relação, de facto, muito forte entre aumento da desigualdade e aumento da pobreza. Isto analisando, repito, os dados da desigualdade e os dados da pobreza e depois fazendo uma correlação estatística com uma equação que a Cristel iria aqui apresentar em quadro. Outro ponto interessante que é, há denominadores comuns na questão da desigualdade, são preditores, são explicativos da desigualdade, que é como se está no mercado de trabalho, e, portanto, o mercado de trabalho é um fator que influencia as desigualdades, conforme se está no mercado de trabalho. A transmissão intergeracional, há uma forte probabilidade, fortíssima probabilidade, da desigualdade de uma geração reproduzir a da anterior, e, portanto, nascer de uma família em que há desigualdade dá uma enorme probabilidade de se continuar a viver desigualdade. Desigualdade é herdada, em grande parte, tal como a pobreza é herdada. Bem como há desigualdades territoriais que se agarram às pessoas e que fazem com que as pessoas nascidas e a viver nesses territórios sejam, muito provavelmente, pessoas também em desigualdade. Refiro-vos aqui um relatório que vale a pena ler, que também está na internet, da OCDE, que é To Have and Have Not. Ter e não ter. Esse relatório analisa o índice Gini de 30 países durante 20 anos e uma das conclusões mais importantes é esta. Os melhores desempenhos em termos de emprego, coesão social e redução de pobreza acontecem em países com estados sociais robustos, em que houve investimento nas pessoas e não apenas no crescimento económico. Depois, outra conclusão importante deste relatório é que nos países, dos 23 países da OCDE que são analisados, neste relatório de 2025, To Have and Have Not, a desigualdade é explicada em grande parte por circunstâncias de nascimento, país de origem, género, etnia e nível de escolaridade dos pais. E esta tendência tem-se mantido estável ou até se tem agravado desde 2005, exatamente na sequência das 3 crises que eu referi há bocadinho. Este tipo digamos, de dados vão a par com a percepção que as pessoas demonstram nos inquéritos que têm sido feitos de que nascer em famílias ricas é logo um caminho para o sucesso na vida. Ou seja, as pessoas percebem intuitivamente esta realidade. E claramente outra conclusão deste relatório da OCDE é que o crescimento económico por si só não resolve as desigualdades, como tenta, pelo menos, a agravá-las. Em países com mais crescimento económico, as desigualdades aumentaram nos últimos anos. Portanto, não é solução, pelo contrário, é causa de agravamento. Porque os seus resultados vão quase todos para o topo da distribuição de rendimentos. E, portanto, para o 1% que tem mais rendimentos. O caso português também dá algumas indicações interessantes. Eu vou só aqui sublinhar as que consigo dizer com alguma certeza, face aos dados que não tenho aqui neste momento.
Um aspecto importante é que as transferências sociais têm tido algum papel no combate à pobreza, mas no sintoma e não nas causas. Ou seja, amenizam os resultados, mas não atingem as causas. Mas, obviamente, não quer dizer que não devam ser feitas, pelo contrário. E, sobretudo, não curam a desigualdade, porque não se destinam à desigualdade. Isto não quer dizer que não se deva atacar a privação, mas também não se pode ficar por aí. Um exemplo típico disto também é agora falta-me o nome. O Banco Alimentar contra a Fome. Ataca a privação, mas não ataca nem resolve os problemas das causas e, portanto, não pode ser a resposta única ao processo. Não quer dizer que não desempenhe um papel importante na amenização da privação. O coeficiente Gini em Portugal está sempre, nos últimos tempos, acima da média da União Europeia a 27. O que significa que a distribuição permanece muito desigual antes da intervenção do Estado. O que, mais uma vez, justifica a importância da intervenção do Estado. Portugal é o terceiro país da União Europeia com o menor impacto redistributivo das transferências sociais, excluindo as pensões. E, portanto, a luta contra a pobreza que tem sido realizada em Portugal tem tido alguns sucessos, mas não reduz a questão da desigualdade estrutural. Isto quer dizer que, passando agora ao ponto 5, uma abordagem de termos de políticas públicas, enquanto que o combate à pobreza, que é também um combate político, mas pode ser visto apenas como um combate social e derrapar para o assistencialismo, o combate às desigualdades não deixa dúvidas, é claramente um combate político, essencialmente. Talvez por isso ele tenha... Pouca gente fala dele, não é? Fala-se mais facilmente da pobreza, porque pode ter um discurso social associado, enquanto que a desigualdade tem que ter um discurso político associado. Depois há um problema que tenho falado sobre ele várias vezes nestas intervenções, que em Portugal fala-se mais de programas e estratégias periódicas do que políticas públicas. E pouco se tem aproveitado das lições e das aprendizagens que os programas e as estratégias vão dando. Eu acompanho estes processos desde, sei lá, o Programa Integrar, a luta contra a pobreza, o Progride, depois os CLDS, depois o Equal, depois... E é uma coisa que faz impressão. Mas isso tem a ver com os ciclos políticos. É que raramente se aprendeu, ou melhor, raramente as aprendizagens dos programas se traduziram depois em políticas de continuidade. Até de uns programas para os outros não se aprendeu. Talvez por considerar que eram de outro partido. Isto é muito grave. Nós tivemos programas extraordinários com excelentes resultados, vários deles. Eu acompanhei, como disse, todos estes que eu referi. Talvez aquele que foi menos interessante foi o Progride, mas todos os outros foram programas muito interessantes. O Equal, por exemplo, foi um programa muito, muito interessante. E quase nada disto foi passado para políticas de continuidade, para políticas públicas. E esse é um dos graves problemas da luta contra a pobreza em Portugal. Lembro o professor Alfredo Barroso Costa dizia uma coisa, que era a luta contra a pobreza devia estar constitucionalizada para resistir aos ciclos políticos. Porque assim vem um partido, faz um governo faz uma coisa, depois vem outro faz outra, depois vem outro faz outra. Eu lembro também de, uma vez num encontro na Fundação Luso-Americana, o presidente Jorge Sampaio dizer assim: porquê é que com tantos programas nós continuamos a ter uma taxa de pobreza tão elevada naquela altura? Penso que a resposta tem que ser mais ou menos esta, ou seja, há programas, mas não há políticas. O relatório da Oxfam de 2025 diz claramente que se houvesse uma definição concreta e uma monitorização contínua ao longo do tempo, ao longo prazo,
teríamos mais visibilidade e mais qualidade para além dos objetivos quantitativos e, portanto, melhores resultados. Penso que essas políticas públicas deviam ser estruturais e, no que se refere à luta contra a pobreza, deviam reforçar e facilitar o acesso a recursos essenciais como os valores do salário mínimo, legislação impondo salários iguais para trabalhos iguais, mas aplicada, apoio à escolaridade obrigatória e consequentes despesas, melhorou bastante nos últimos tempos, é verdade. Reforço e garantia de um Serviço Nacional de Saúde, não melhorou, tende a piorar. Estou a falar do caso português, obviamente. Garantia do direito à habitação, foi difícil para estarmos a ter uma lei de habitação, mas não a sua aplicação. E, portanto, estamos muito longe do direito à habitação. Dos direitos sociais é o que tem falhado mais em Portugal. A passagem, isto aqui dava pano para mangas. Eu acompanhei o início, quer no gabinete, quer depois no terreno, nas primeiras experiências do rendimento mínimo garantido. Depois passou ao rendimento social de inserção. Confesso que gostava mais da expressão rendimento mínimo garantido e isso tinha a ver mais com a filosofia original do conceito. Hoje fala-se de rendimento básico incondicional. Devíamos discutir isto, não é? Devíamos discutir isto. Para saber se sim, se não, mas se discutir isto com seriedade, porque em 1995 houve uma conferência de Copenhaga sobre o desenvolvimento social que influenciou estas coisas, nomeadamente em Portugal, e por isso criou o Instituto de Desenvolvimento Social em vez de Segurança Social. E uma das coisas que lá se defendeu era que o Estado devia providenciar o mínimo de condições de dignidade a todas as pessoas. É neste contexto que o rendimento mínimo garantido surgiu e, portanto, nós devíamos voltar a discutir isto. Isto significa que não é possível a luta contra a pobreza e, sobretudo, a luta contra as desigualdades se não tivermos um Estado Social forte. E depois temos a questão das total ausências de políticas públicas de combate às desigualdades. Mas aí o grande problema é que é a resistência do poder económico e a subserviência do poder político. O relatório da Oxfam de 2025 diz o seguinte: os bilionários são 4.000 vezes mais prováveis de ocupar cargos políticos do que os outros. E nós temos exemplo do Trump agora. O Piketty fala não só de um sistema contributivo fortemente progressivo, como também da criação de um património mínimo garantido. E depois junta a luta pelo desenvolvimento sustentável à luta contra as desigualdades. Ora bem, já me alonguei muito, gostava de referir aqui de passagem muito rapidamente o seguinte: é possível, através de iniciativas comunitárias, contribuir fortemente, a nível local, como é evidente, para a luta contra a pobreza, mais dificilmente contra as desigualdades. Neste momento nós temos 27 grupos comunitários na área metropolitana de Lisboa, 6 no Concelho de Aroca, 22 em formação no Concelho de Santa Maria da Feira, 3 em São Tomé, 2 em Angola e 1 em Moçambique, com as mesmas lógicas. Eu tenho andado por eles todos e posso dizer que em todos eles há contributos práticos na eliminação da pobreza e, sobretudo, da exclusão social, mas, sobretudo, uma coisa muito importante, que é na promoção da cidadania participativa e deliberativa, ou seja, na luta contra a desigualdade do poder. É uma forma de desigualdade. É muito difícil a este nível lutarmos contra a desigualdade de rendimentos, mas contra a desigualdade do poder é possível. Dando a voz aos sem voz e pondo as pessoas a serem detectoras dos problemas das suas comunidades e contribuindo para as soluções desses problemas. E temos 2 exemplos muito interessantes, que é o exemplo do Grupo Comunitário Quarto Crescente, onde eu estive ontem à noite, Marvila, em Lisboa, e do bairro Passo Cruz, em Carnir, também em Lisboa, o primeiro grupo comunitário a ser criado, que contrariou o poder imobiliário, impondo a conquista de espaços públicos comunitários onde estavam previstas a construção de condomínios fechados.
E, portanto, foi possível a comunidade opor-se ao poder imobiliário em duas zonas concretas. Vale a pena referir também as iniciativas dos fóruns comunitários da Aroca para combater a exclusão social das pessoas cenas isoladas das localidades mais periféricas, organizando acompanhamentos, visitas, trocas culturais a partir das crianças e dos jovens junto dessas pessoas mais isoladas. Ou a luta pelo direito à habitação num processo que durou de março de 2020 a 9 de fevereiro de 2020, que terminou com a vitória, tendo sido necessário vergar 3 vereadores para se conquistar o direito à habitação de 3 famílias ciganas que tinham sido expulsas das suas casas. Ou a luta contra a extrema pobreza e a exclusão social, cerca de 40 pessoas de etnia cigana que vivem em barracas e tendas no Pinhal de Leiria e que neste momento nós estamos a acompanhar. Podia dar aqui outros exemplos. Termino. Sublinho, a pobreza, a exclusão social e desigualdade são conceitos que se relacionam e se interpenetram, mas são conceitos diferentes. Já referi que a pobreza refere-se ao não acesso a recursos fundamentais, de dignidade, se não mesmo à sobrevivência. A exclusão social refere-se à relação com a sociedade. As desigualdades referem-se à partilha de património, de recursos, de poder, de oportunidades, de tratamento e de resultados. E pode haver uma relação quase paradoxal entre pobreza e desigualdades, para falar dos dois conceitos mais centrais neste seminário. Pode haver pobreza sem desigualdades e pode haver desigualdades sem pobreza, mas normalmente um cabe dentro do outro. E a pobreza é acompanhada de desigualdades e as desigualdades provocam pobreza. Combater a pobreza sem combater as desigualdades é empiricamente frágil, historicamente instável e politicamente limitado. Pelo que o combate à pobreza devia ser sempre acompanhado do combate às desigualdades, porque são complementares. A luta contra as desigualdades é essencialmente política e por isso é um imperativo democrático. E por isso a autocracia dá-se mal com o combate às desigualdades. Enquanto que a luta contra a pobreza também deve ser essencialmente política, mas pode ser convertida em essencialmente social, derivando para o assistencialismo e para se tornar meramente reparadora. Por isso, em autocracia, a luta contra a pobreza é essencialmente reparadora e supletiva, mas pode existir, enquanto a luta para as desigualdades não. Tudo isto exige uma luta a longo prazo, por parte do Estado Social, e por isso o neoliberalismo opõe-se a esta luta e, sobre os seus auspícios, tem agravado a pobreza e as desigualdades. É muito importante, e vou aqui terminar, que percebamos uma coisa. Nós estamos a entrar no século XXI, enfim, já entramos, alterando uma das características do século XX. O século XX baseou-se em bipolarismo, Estado ao mercado, socialismo ao capitalismo, público ao privado. A comunidade foi expulsa no século XIX. A comunidade tinha um papel importante até ao século XIX, quando o capitalismo a expulsou e depois quando o socialismo reforçou essa expulsão. Um exemplo típico disto é os baldios em Portugal, que contra tudo e contra todos resistiram. Portugal é dos poucos países que ainda tem baldios em algumas zonas rurais a norte do Mondego. Mas a comunidade está de volta. Os comuns estão a regressar aos digitais, à cultura, ao conhecimento dos mais velhos, às moedas alternativas, tantas outras coisas. E isto faz com que o século XXI possa pôr em relação 3 componentes: mercado, lógica individualista que falava o Michel Messiu, Estado, no sentido coletivista, e comunidade, no sentido das pequenas comunidades de base. Mas o regresso da comunidade traz uma coisa nova, que é a redefinição do que é o Estado, do que é o setor público. O setor público deixa de ser monopólio do Estado para ser monopólio da ação da parceria entre Estado e comunidade. E é isso exatamente os exemplos que eu estava a dar há bocadinho. São exemplos de parceria com o Estado local. E é aí que a pobreza e a exclusão, e a luta contra a pobreza, a exclusão social e as desigualdades podem ter um caminho novo. Termino com uma referência a um dos meus companheiros desta luta, o Jean-Louis Laville, francês, que diz que a economia social tradicional centrou-se mais na filantropia e por isso converteu-se numa luta contra a pobreza mais social,
enquanto o novo conceito e prática da economia solidária, do que ouviram o Jorge Estivil falar ao princípio, como uma das alternativas para o capitalismo, está mais centrada na democracia e na sua dimensão política e, por isso, centra-se na luta contra as desigualdades. É um ponto em que ele distingue a economia social da economia solidária e que eu deixo aqui para reflexão. Obrigado.